Nós vamos continuar quanto à questão do Evangelho hoje, nos preparando para a missão que o Senhor tem para nós. Ontem, lá no encontro dos homens em feira, um rapaz me comprou o Evangelho segundo Paulo, do John MacArthur, e eu estive explicando para ele. Na vida de um crente, nós devemos gastar a vida toda sempre estudando o Evangelho para aprender melhor o Evangelho. Para produzir da nossa parte a adoração ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Quanto melhor eu entendo o que Ele fez por mim, mais capacidade eu tenho de adorá-lo. E, em segundo lugar, nos preparar para a missão que temos, né? Para poder cada vez apresentar o Evangelho com mais clareza, como Paulo diz que é o dever dele e é nosso também. Então, a gente estava em Mateus capítulo 19, na última vez que eu vos ensinei. E quero voltar para lá. Nós estudamos a parte em que Jesus conversa mesmo com o jovem rico. Nós vimos que o jovem veio a Jesus interessado em vida eterna. E ele saiu tendo a vida eterna? Não. E qual foi o problema? Foi que Jesus não soube evangelizar o rapaz ainda? Pois bem, obviamente vocês entendem que eu digo isso por meio de contraste. É dele que nós precisamos aprender a evangelizar. Pareceria um grande homem para ganhar para Cristo, jovem, rico, posição importante, né? Mas a Bíblia nos diz que ele saiu triste. E saiu triste porque tinha uma coisa que ele queria mais do que ele queria a vida eterna. Então, a parte que o rapaz ouviu foi isto. E nós queremos pegar então no versículo 23, porque Jesus aproveita para ensinar os seus discípulos umas coisas importantes depois que o rapaz sai. Então, vamos começar contigo, Carol, Mateus 19 e versículo 23, e vamos ler até o versículo 30. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs,
irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Pois bem, houve então o contato com o rapaz, ele saiu triste e Jesus então aproveita para ensinar umas lições importantes para estes que ele está preparando para enviá-los para fazer discípulos de todas as nações, né? Então, tem umas coisas que nós queremos observar aqui no comentário de Jesus, na interação dele com os seus discípulos. Versículo 23, primeiramente. Então, que é dizer logo, isto vem em sequência ao anterior. Disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E aí devemos fazer a pergunta: por que é difícil um rico ser salvo? Porque facilmente um homem rico se apega às riquezas deste mundo. Ok. O rapaz fez isto. O que mais? Com a riqueza, o que ele faz? Quando está doente, Confia em medicina. como é, Fabiano? Falei, confia no homem, médicos. Pois bem, ele tem dinheiro, ele vai, pega o melhor médico. O remédio que até onde ele souber é o melhor. E o pobre? O recurso dele é apelar para Deus, né? Pois bem, isso só um exemplo aí. Então, o coração do ser humano sendo mau, ele dificilmente busca o Senhor, a não ser que ele se encontre em grande aperto. É no meio de grande aperto. Me lembro da irmã Edenise lá em Canidé, no Ceará, mencionando, por exemplo, de uma mulher de bens lá em Canidé. O marido dela deixou ela por outra mulher. Ela veio procurar ajuda nessa hora. Se Cristo a salvou ou não, eu não sei, mas é na hora do aperto que a pessoa tende a buscar o Senhor, né? No caso, então, não é só o rico. A tendência humana é buscar fazer tudo que pode antes de se humilhar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Então, Jesus explica isto quanto ao caso que acabou de acontecer. Quem sabe os discípulos estavam pensando: Senhor, eu tinha levantado um bocado as esperanças, afinal de contas esse homem tem muito dinheiro, o Senhor não tem nem uma casa onde reclinar, descansar um pouco. Estava pensando que a gente ia melhorar de condição, né? Jesus então continua no versículo 24, dizendo: e ainda vos digo
que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. No caso, em 1973, eu passei umas 10 semanas indo de casa em casa, vendendo uma série de 10 livros dessa grossura que foram preparados para culto doméstico. De maneira geral, uns livros muito bons, mas me lembro muito bem que lá dentro tinha uma foto dizendo: esse aqui é a porta dos camelos lá em Jerusalém. E que o que Jesus está dizendo é que é difícil um rico ser salvo, é como o camelo tem que descarregar ele, basicamente se arrastar no chão para poder entrar por essa porta. Este é o caso que Jesus está falando aqui. Olhe o contexto. Que é que diz, primeiramente, o versículo disse: ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E qual é a reação dos discípulos? Versículo 25, contexto. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus continua respondendo a eles o quê? Isto é impossível aos homens. Ele diz: isso aí é difícil para o homem? É? Não, ele diz é impossível. Então, é compreender com isto que Jesus não está falando de uma porta dos camelos, onde é muito difícil o camelo passar. Ele está falando de uma agulha mesmo, e você querendo enfiar, não é nem isso aqui, mas querendo enfiar um camelo, passar ele pelo fundo de uma agulha, é impossível. É isso que Jesus está dizendo. A linha já é difícil, a gente Pois bem, muito bem, Carol. De fato, até a linha é difícil, né? No caso, Jesus está dizendo aqui que é impossível um homem ganhar ou merecer a salvação da mesma forma que é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Não sei, talvez a agulha que tinha naquele tempo, é bem provável que era o fundo da agulha seria maior do que os que a gente tem hoje, mas de qualquer maneira, o ponto que Jesus está fazendo é impossível. No versículo 25, então, nós vimos aí que os discípulos disseram, ou perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Nós vimos com isto que eles estão entendendo que é impossível. Eles estavam pensando, o texto aqui, se lembra do texto aqui? O rapaz
ele estava querendo Cristo e tinha muitos bens. Né? Eles estão pensando que bens vêm de onde? Do Senhor. É verdade que bens vêm do Senhor? Pois bem, Jó disse, eu nasci nu, o Senhor deu. Né? E muitos outros textos. Sim. Deuteronômio 8. O Senhor é que te dá a força para adquirir as riquezas. Então, se vem do Senhor, o fácil é compreender que se veio do Senhor, é uma bênção e é indicação de quê? Da aprovação do Senhor sobre a vida daquela pessoa. E este é o caso? É correto dizer que vem do Senhor? É. Mas dizer a afirmação da aprovação dele, não é correto concluir isto. Tá? Que seriam meios de adquirir essa riqueza que não agrada o Senhor. Roubando. Corrupção. É o quê? Corrupção. Corrupção. Que no final de contas é roubo. Né? Com mentira, sim. Jogo da sorte. Como é? Suborno, sim. Jogo da sorte. Pois bem, a loteria e tudo envolvido aí. Quando falam sobre riqueza, quando o provérbio Salomão diz, todo aquele que se apressa em enriquecer não passará sem castigo. Quando ele fala se apressa em enriquecer, ele está querendo dizer, no contexto da época, as várias formas de ficar rico muito rápido? Pois bem, o costume é que nós devemos compreender, e o Senhor está nos dizendo aí, quando alguém vem oferecendo um negócio, você investe aqui R$100, daqui um mês a gente te dá 1.000, não caia nessa. Né? É o quê? Meu Instagram foi hackeado e estavam oferecendo, passe um Pix de 100 que você vai receber tanto. Hackearam meu Instagram e estavam fazendo isso. Pois bem. Fazendo ainda, eu acho. Então, a pessoa pode, por cobiça, trabalhar, bem dizer, dia e noite, né? E adquirir muito e estabelecer o patrimônio que tem, pela cobiça que tem, excesso de trabalho e negligenciando talvez a família, negligenciando o andar com Cristo. Então, sim, os bens vêm do Senhor, mas tê-los não é prova de aprovação do Senhor. Os discípulos têm um problema aí quanto a isto. Jesus, então, versículo 26, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens. Isto é um pronome e vamos definir o pronome. Isto, aqui nesse texto, está se referindo diretamente ao quê? Salvação. A salvação. O contexto é salvação. Quanto a outras coisas, é impossível o Senhor te dar saúde? É impossível o Senhor te fazer rico? E assim por diante. Não é que outras coisas são impossíveis para o Senhor, mas no contexto aqui
ele está chamando a atenção especialmente ou especificamente à questão da salvação. Nota de novo, ele não está dizendo isto, a salvação é difícil para os homens. Né? Ele diz que é o quê? Impossível. Né? Mas felizmente Jesus não parou com a frase isto é, ou a salvação é impossível para os homens. Ele não para aí. É uma palavra muito importante que vem após isso e é o quê? Mas. Especialmente quando depois de mais vem Deus, é importante que a gente preste atenção a isso. Jesus continuou dizendo, mas para Deus tudo é possível. Agora, bom dia, bom. Estamos em Mateus capítulo 19 e versículo 26, Val. E eu quero que vocês pensem neste texto um momento aqui em relação a, por exemplo, a salvação de alguém da sua família. Esse versículo deve te animar. Não é? É impossível a salvação dos seus pais? É impossível a salvação dos seus filhos, Val? Não é impossível, para Deus não tem nada impossível. Pois bem, para o Senhor, nenhum é impossível. O maior ateu, Deus pode salvar? Pode. Né? A pessoa que mais envolvida em seita falsa, Deus pode salvar? O mais indiferente, não dá atenção a... Quer dizer, pode até escutar, mas não está nem aí, escuta tudo. Deus pode salvá-lo? Pode. Né? Não tem nenhum que seja impossível para o Senhor. Então, lembre disto quando está orando pela sua família e a salvação destes. É bom lembrar o Senhor, você foi quem disse que não é impossível para o Senhor salvar qualquer um. Nada é impossível para o Senhor. Vire comigo a Romanos e, no caso, capítulo 10. Mas enquanto vocês estão buscando aí Romanos 10 e os primeiros versículos, no capítulo 9, o apóstolo Paulo afirma a eleição incondicional, que Deus escolhe as pessoas a quem ele vai salvar, e diante disto, Paulo reage dizendo, se o Senhor salva a quem ele quer, não tem nenhum que é impossível para ele, então posso ficar tranquilo, não tem nada para eu fazer, simplesmente deixa que Deus resolve.
é assim que Deus quer que a gente reaja diante da soberania dele? Não. Absolutamente não. Ele ordenou ir de pregar o evangelho, né? E de fazer discípulos. Ele disse como fato: sereis minhas testemunhas, não dizendo vá ser minhas testemunhas, mas vocês que são meus vão ser isto. Então, a soberania de Deus na salvação nunca deve nos impedir de levar o evangelho às pessoas, e também não deve nos impedir de orar. Então, vamos ver aí, Romanos capítulo 10, versículo 1, Diego, e versículo 2, Val. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm sido por Deus, porém não vão entendimento. Ok, então, Paulo diz: eu oro pela salvação dos judeus. Eu sei que Deus mostra misericórdia a quem Ele quer. Mas é por isso, porque eu sei que Ele tem uns eleitos, que eu prego a palavra, que eu oro pela salvação de pessoas, porque Ele tem os seus escolhidos. E estes são os meios que Ele deixou aqui a fim de trazê-los. Agora, o texto então termina com uma pergunta que Pedro faz diante do que ocorreu, e não somente a pergunta que ele faz, mas também a resposta que Jesus deu à pergunta. Pedro diz: Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? De novo aqui, e especialmente vocês que se preparam para ensinar, é importante a gente prestar atenção ao contexto. Jesus tem no contexto falado alguma coisa quanto a deixar e seguir? Sim, para o jovem rico. Ele acaba de dizer isso para o jovem rico. Hein? Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e me siga. Então, Jesus acabou de falar sobre essa questão de deixar e seguir Ele. E o que é que Pedro diz? Ele diz: nós fizemos isso. Hã? Nós fizemos isso. E ele quer perguntar, então, ou pergunta: nós fizemos já isto, o que tem para nós? Que deixamos tudo para seguir o Senhor. O verbo será está em que tempo? Futuro. A gente quer saber do futuro, para aquele que deixou a coisa. E então, vamos à resposta de Jesus, porque é instrutivo para nós quanto a o que o Senhor faz. Mas é bem importante a gente observar essas palavras. Jesus lhes respondeu, e por que é lhes aqui plural em vez de singular, que foi Pedro que falou?
Ele perguntou pelos todos os discípulos. Pois bem, ele disse, eis que nós tudo deixamos. Hã? Ele diz, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, e ele está confirmando que eles têm feito isso, tá? Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, isso aí já aconteceu então? Não. Tá? Também vos assentareis, tempo futuro, tá? Em 12 tribos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, de novo, se o que nós falamos quanto a Jesus assentar no trono da sua glória, reinando aqui sobre a terra, se isso não aconteceu ainda, então a parte que cabe para eles de assentar em 12 tronos já aconteceu? Não, ainda é futuro. Jesus continua então dizendo no versículo 29, e todo aquele que tiver deixado, e aí o tempo deste verbo tiver deixado é o quê? Passado. Né? Casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Primeiramente, eu gosto de ajudar vocês em termos de preparo quanto a coisas que pessoas podem criticar das Escrituras. Em Lucas, essa resposta de Jesus é Lucas 18 e 28. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Então, Pedro só diz aqui, registrado por Lucas, nós deixamos nossa casa. E aí a pergunta que eu quero fazer é, ele disse só, nós deixamos nossa casa, ou ele disse tudo? Como é que você responderia? Os dois são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, não. Então, como é que você responderia? Se alguém diz, olha, qual foi que Pedro disse? A Escritura está errada? Lucas ou Mateus está errado? Mateus estava presente. Eu ouvi diretamente. Pois bem, eu acredito que Pedro tenha dito, nós deixamos tudo, e tudo incluiria casa. Obviamente, tudo incluiria a casa também. Né? Também é dito tudo. Né? Ok. Agora, mais uma coisa que eu quero, e o que eu vou fazer aqui, eu quero que vocês sejam conscientes de que entre manuscrito e manuscrito tem diferença. Tá? Então, eu quero lhes mostrar uma diferença bem comum. Você notou que aí, pelo menos vocês que têm a revista atualizada, que a palavra mulher está entre colchetes,
que isso significa? Pois bem, significa que em muitos dos manuscritos não tem a palavra mulher. Então, aqui é um bom exemplo destas diferenças que talvez você pega uma NA e lá não tem a palavra mulher. A revista atualizada está correta porque inclui mulher, ou a NAA está correta porque não tem mulher. Olha uma coisa importante aqui. Em Lucas 18, em outras palavras, eu quero criar essa situação antes de olhar a resposta. Jesus realmente incluiu a mulher como alguém que podia ser deixado pela causa dele, ou todos os outros, mas não o cônjuge? Em Lucas capítulo 18 e versículo 29, aqui nós encontramos o seguinte: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus. Então, em outras palavras, se não estava incluso em Mateus, quando ele escreveu, é bem possível que alguém, um escriba, fazendo cópias, se lembrou, mas Lucas diz que inclui mulher também, eu vou colocar a mulher aqui. Então, essa diferença entre cópias envolve algum ensino errado? Absolutamente não, né? Não faz nenhuma diferença se Mateus incluiu ou não a palavra mulher. A verdade bíblica permanece a mesma coisa, né? Eu estou dizendo isso a fim de que vocês compreendam que a Bíblia é digno da nossa confiança, né? Eu quero que vocês entendam essas coisas quando enfrentam pessoas que atacam a credibilidade bíblica. Agora, quando Jesus diz, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, ele está, então, incentivando o André a abandonar a esposa que está grávida? Pois bem, nós precisamos pensar sobre isso em termos... compreender que isso aqui não é para ser uma coisa meramente intelectual, mas tem a ver com a vida que nós vivemos. Nota bem, Jesus, depois de falar dessas coisas para deixar, ele diz o quê? Em termos de por que deixar? Por causa do reino de Deus. Fabiano diz, Deus me chamou para ser um missionário lá entre os muçulmanos, lá no Oriente Médio. É muito perigoso para a esposa, eu vou abandonar ela para servir o Senhor entre os muçulmanos. É assim que o Senhor quer? Não.
Não. O que se preocupe, não. Mas eu quero que a gente pense sobre essa coisa. Que é que Jesus está dizendo? E seria isto. Às vezes, quando a pessoa segue a Cristo, por exemplo, o cônjuge não crente vai dizer: eu não casei com você com uma crente. Ou você deixa de ser crente e continua comigo, ou então você continua com o seu Cristo. A gente conhece uma mulher lá em Canidé que enfrentou isso. O marido dela disse para ela. E compreender que eram pessoas de condição boa financeiramente. E ela escolheu seguir a Cristo, e mesmo que o marido ameaçou, ele não fez não. Muitas vezes faz para testar. E, aliás, depois ele passou a professar a fé em Cristo também. Mas o que eu estou dizendo é, isso combina bem com o que diz em 1 Coríntios capítulo 7, que a mulher que está casada com um incrédulo, ela deve deixar ele? Lá diz claramente, não o abandone. Mas aí continua dizendo, se o incrédulo quer se apartar, então, no final de contas, não tem nada que a pessoa possa fazer. Né? Aí, botar uma corrente no pé para não deixá-lo sair. Casamento não é algo forçado assim. Né? Então, é compreender que Jesus está, quando ele fala de abandonar essas coisas pela causa do reino dele, não é que geralmente falando venha acontecer isto. Porém, ele quer de todos nós que nós estejamos dispostos a isto, a dizer, tudo que eu tenho veio da mão do Senhor. Eu amo o Senhor mais do que eu amo essas coisas. E se for escolher entre o Senhor e estas coisas, eu escolho o Senhor. Lucas 18 e versículo 30, Jesus, depois de dizer, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba, e aí vem essas duas palavras, o quê? No presente, está falando de agora, né? Muitas vezes mais. Quer dizer, um Silvano aí deixa a esposa dele e agora vai ganhar muitas mulheres. Basicamente o que o muçulmano promete, né? Obviamente não é isto que ele está falando. Ele diz que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida é eterna. O que é que Jesus está prometendo aqui? E ele cumpre isso. Ele tem cumprido na sua vida.
E se tem, como? Isso é conversa furada. Vocês estão tão calados? Deus tem nos guardado, né? Tem nos preservado. Tem mostrado nosso pecado. O Senhor tem mostrado nosso pecado, isso é bom? Mas Deus está levando arrependimento. É por meio disto que vem um arrependimento. Viver contente no Senhor. Né? Mas não é verdade, especialmente, que o Senhor nos dá isto na igreja, onde nós estamos no meio de pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, que te amam, que estão dispostos a te exortar quando precisa, a corrigir quando anda errado, encorajar quando a luta está difícil. O Senhor tem dado essas coisas. São coisas de valor. O que nós seríamos sem isto? Não é verdade? Que horas são aí? 9 e quê? 55. Ok. Então, Jesus terminou em Mateus dizendo: porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E no caso destas palavras, é interessante, sempre precisamos prestar atenção ao contexto. Né? Jesus repete as mesmas palavras no capítulo 20, versículo 16. A parábola que ele passa a contar do homem que contratou trabalhadores termina com estas palavras. Assim como Jesus tinha dito ao jovem rico: deixa tudo e me siga. Pedro pergunta: nós deixamos e te seguimos, o que será de nós? Então, contexto sempre importante. Mas em conclusão, então, o que devemos estar aprendendo deste texto em relação ao nosso evangelismo? Jesus foi lá, evangelizou o jovem rico. O que é que nós devemos aprender com isso? Por exemplo, sempre que nós evangelizamos alguém, a pessoa se converte? Se não foi assim com Jesus, imagine nós, né? Número 2, no caso, a pessoa não se convertendo, você deve concluir que a culpa é sua? Não. Né? A culpa é sua porque às vezes você peca. Bem, o pecado é sua culpa, mas eu estou falando da conversão da outra pessoa. A conversão da outra pessoa, se não se converte, no final de contas, não é porque às vezes você peca. Nós devemos ter a humildade de confessar quando nós pecamos. Né? Isso deve mostrar o quanto Cristo nos perdoou, que com isso passamos a ser humildes e reconhecer o nosso próprio pecado. Olhar, a pessoa vai estar olhando para a sua vida. Né?
vendo se é genuíno a sua salvação ou se é só da boca para fora. Uma segunda pergunta aí quanto a não conversão da pessoa. É porque você não soube apresentar o evangelho direito, por isso a pessoa não se converte? Não. Pois bem, Jesus soube apresentar o evangelho direito para o rapaz e mesmo assim não se converteu, né? É importante que a gente apresente a mensagem com clareza? É aquilo que eu disse lá no início, quanto ao livro o Evangelho segundo Paulo. Nós devemos estar sempre aprendendo melhor o Evangelho para apresentá-lo com clareza. Se lembra aí dos versículos que nós decoramos há pouco tempo? Diga aí comigo, Colossenses 4, 3 e 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Para que eu manifeste como devo fazer. Nós devemos, né? Mas se Cristo te salvou, quando você já era adulto, não é? Viver lamentando o que não sabe, no sentido de eu comecei tarde demais e não tem jeito para mim. Cristo te salvou no tempo certo. Ele te trouxe para aprender a evangelizar no tempo dele. Se você foi negligente antes, confessa isso, mas não viva amarrado a isso. Também achei interessante porque tem pessoas que falam que não é para evangelizar todo mundo, que alguns vão ser salvos e outros não, já na eleição no caso. Mas a gente já viu que Jesus evangelizou ele. Jesus o quê? Evangelizou Oh, o jovem rico. sim. E com certeza Jesus sabia, né, que ele não iria ser salvo. Pois bem, um ponto bem importante aí que a irmã está dizendo. Jesus era onisciente. Ele sabia que esse rapaz não ia se converter? Sabia. Deixou de evangelizar? Não. Então, nós não somos Deus, a gente não sabe quem é que vai ser salvo e quem não. E muitas vezes Deus faz surpresa para a gente. Aquele que a gente acha mais difícil e impossível, ele vai e salva. E aquele que chega já interessado, e a gente pensa, isso aqui vai ser fácil, e acaba indo embora perdido ainda. Sim. Eu aprendi com o Caleb, na época que a gente estava jogando bola, um tempo atrás, ele falou uma coisa interessante que ficou na minha mente. Ele falou assim, eu sempre oro para que Deus me envie os seus eleitos, para que eu possa evangelizá-los. Isso é interessante fazer isso também. É bom que faça. Assim, pastor, então, o que a gente pode dizer que determina o nosso sucesso no evangelismo? De novo, soberania de Deus e responsabilidade humana. Pois bem, a nossa fidelidade, a recompensa depende de sermos fiéis, né? Em orar pela salvação de pessoas e apresentar o Evangelho, né? Dentro da capacidade que temos. Quando eu saí de casa, o testemunho já estava lá na porta de casa. E aí ele falando sobre trazendo o que leva sobre a alegria, o amor, o dinheiro, né? O que é que o mundo hoje está buscando. Aí acabou entrando num assunto que eu falei, né? A questão também da gente sair com essa responsabilidade de pregar a verdade, o evangelho, né? Verdadeiramente. Aí ele fez assim, mas nosso papel não é converter ninguém. Eu falei, claro que não, porque não somos realmente nós que convertemos ninguém, né? Esse papel é de Deus. Mas nós vamos nos responsabilizar por aquilo que estamos pregando. Aí o outro concordou, mas o outro concordou e o outro ficou meio que
Ele achou, eu posso falar e Deus é que vai fazer. Sim, mas o que é que a gente está passando para essas outras pessoas? Deus vai cobrar isso de nós também. Temos que estudar o Evangelho, apresentá-lo com clareza. Obrigado, Senhor, por nosso tempo de meditação durante esse tempo na Tua Santa Palavra. A cada dia, Senhor, que o Senhor venha a nos capacitar melhor para este trabalho a qual o Senhor nos deixou aqui na terra para fazer discípulos. Como foi falado aí, que o Senhor possa nos conduzir aos Teus eleitos, mas que não sejamos negligentes mesmo para com aqueles que irão à perdição. Eu creio que mesmo neste caso, no dia do juízo, o Senhor há de apresentar a estas pessoas: eu te enviei, meu mensageiro, e você não creu. A sua condenação é justa. Então, que os nossos passos, e nós pedimos que o Senhor nos use com instrumentos para o avanço do Teu reino. No nome de Jesus oramos. Amém.